Vamos lá então, pessoal, dando prosseguimento aí ao nosso curso de Fundamentos de Arquitetura de Computadores, chegamos na nossa última aula, que é a aula de número 10, e nessa aula eu pretendo apresentar algumas tecnologias emergentes, né, que envolvem o tema de arquitetura de computadores, tá? Vamos começar nossa discussão, galera, falando um pouquinho sobre a computação quântica, tá? Um assunto que vocês me cobraram muito, né, e eu trouxe aí algo que a gente consiga entender, né, o que é, para que serve, como funciona, tá? A computação quântica, ela é um ramo da ciência e da tecnologia que se baseia nos princípios da mecânica quântica, ou seja, a teoria que governa o comportamento das partículas subatômicas. Diferente da computação clássica, que usa ali os bits para processar informações de forma binária, tá? Na clássica temos aí os zeros e os uns. A computação quântica, ela utiliza os qubits, né? Ou bits quânticos, que podem existir em um espaço de superposição, representando ambos zero e um ao mesmo tempo. Isso permite, pessoal, que os computadores quânticos eles realizem cálculos que usam uma escala e uma velocidade que os computadores clássicos jamais conseguem alcançar. Um computador quântico ele é uma máquina que realiza aí a computação quântica. Em vez de utilizar os famosos transistores, né, que são ali os blocos de construção da computação clássica, os computadores quânticos eles são construídos com elementos que operam de acordo com as leis da mecânica quântica, ou seja, eles podem incluir átomos resfriados a temperatura extremamente baixa, que é para minimizar a interferência térmica nas propriedades quânticas. Eles também utilizam íons presos que são manipulados por laser. Também utilizam circuitos supercondutores, que exibem aí os comportamentos quânticos em temperaturas próximas ao zero absoluto, né? Ao zero Kelvin, né? Menos 272, né? Graus Celsius, né? Menos 262 graus Celsius. Pessoal, quais são as vantagens aí e potenciais de se utilizar um computador quântico, né? Percebam aqui no nosso slide, a gente tem um exemplo ali de um computador quântico construído pela empresa IBM, tá? As vantagens são, primeiro, velocidade. Eles podem resolver certos problemas de forma muito mais rápida do que os supercomputadores existentes atualmente, especialmente aqueles que envolvem ali grandes espaços de busca e de otimização. Uma outra vantagem do computador quântico é a possibilidade de simular, ou seja, eles podem simular moléculas e reações químicas de forma muito mais eficaz, o que é uma grande vantagem para o desenvolvimento de novos medicamentos e até mesmo de novos materiais. Outra vantagem é na parte da criptografia, né? Eles têm a capacidade de quebrar certos tipos de criptografia, atualmente considerados aí bastante seguros. E por fim, a gente temos aí a parte da otimização, ou seja, eles podem oferecer novas formas de otimizar soluções para problemas complexos e problemas multifacetados em campos como, sei lá, logística, pesquisa operacional, dentre outros, tá? Vamos lá, vamos entender um pouquinho agora, galera, como é que funciona aí a nossa computação quântica, tá? Ela funciona de forma fundamentalmente diferente da computação clássica. Vamos dividir assim, computação quântica, computação clássica. Para entender como ela funciona, é preciso abordar alguns conceitos chaves da mecânica quântica, tá? E que são totalmente aí aplicados à computação quântica. Então, o primeiro conceito eu vou falar do conceito de qubits, ou qubits, né? Ou bits quânticos, né? Conforme você desejar. Na computação clássica, galera, a unidade básica de informação é o bit, que pode estar em um dos dois estados, no estado zero ou no estado um.
Na computação quântica, a unidade básica é o qubit. Um qubit ele pode estar em um estado de zero, pode ser um estado de um, ou pode ser uma superposição de ambos os estados, né? Como se fossem os dois estados ao mesmo tempo. Isso significa que um qubit ele pode realizar dois cálculos de forma simultânea, e isso permite com que a gente tenha aí uma grande capacidade de processamento. Outro conceito importante para a gente entender o funcionamento da computação quântica é o conceito de superposição. Ao contrário de um bit clássico, né, um qubit, ele em superposição, ele não está apenas em um estado ou em outro estado, por exemplo, o 0 ou 1, mas ele está em ambos os estados ao mesmo tempo. Isso permite com que um sistema quântico ele processe aí uma grande quantidade de possibilidades e tudo isso feito de forma simultânea, ou seja, aumenta, né, a capacidade de identificação de possibilidades e como consequência disso, pessoal, aumenta aí, né, o seu processamento. E temos aí também o conceito de entrelaçamento, tá? Qubits, eles podem ser entrelaçados, que é um fenômeno onde o estado de um qubit, ele depende do estado de um outro qubit. Ou seja, não importa quão distantes eles estejam aí um do outro. Isso permite com que as informações elas sejam transmitidas entre os qubits entrelaçados, de maneira que não tem equivalente na computação clássica, tá? Quando um qubit entrelaçado ele é medido, o estado ele é instantaneamente conhecido, né, que pode ser usado, sei lá, para operações computacionais complexas ou até mesmo computações comunicação segura. É bastante utilizado nesses ambientes, tá? Falando um pouquinho ainda sobre o funcionamento da computação quântica, é importante que a gente fale do conceito de portas quânticas, tá? Enquanto os computadores tradicionais, os clássicos, eles usam as portas lógicas, né? A gente vimos isso aí ao longo do curso, tá? Porta AND, porta OR, porta AND, dentre outras, tá? É, Os computadores quânticos, eles usam as portas quânticas para fazer operações em qubits, tá? Essas operações, elas incluem aí a criação de superposições, né? A criação de entrelaçamentos e outras manipulações que são complexas aí em qubits, né? E que são fundamentais para a computação quântica. Perceba, pessoal, que para que a gente consiga entender o funcionamento da computação quântica, se faz necessário aí um estudo da mecânica quântica que dá suporte ao funcionamento dos computadores quânticos, tá? Temos também aí o conceito de decoerência, tá? Que é um dos fenômenos, um dos maiores desafios da computação quântica. Os qubits, eles são extremamente sensíveis a perturbações do ambiente, né? O que pode causar ali a perda das propriedades quânticas, né? E a perda das propriedades quânticas consiste no conceito de decoerência, tá? Para evitar essa perda, os sistemas quânticos eles geralmente precisam ser mantidos em temperatura extremamente baixas, né? Isoladas de toda forma de interferência externa. É o famoso zero absoluto ou zero Kelvin, né? Ou aí, né, menos 272 graus Celsius, tá? É uma temperatura extremamente baixa. E temos também um conceito de medição, né? O ato de medir um qubit, ele faz com que ele escolha ser zero ou um, perdendo aí as características de superposição, né? As medições, elas são fundamentais para extrair as informações de um sistema quântico após o processamento. Então perceba que eu processo, faço a medição e a partir daí eu extraio as informações, tá? Ou seja, na prática, pessoal, os algoritmos de computação quântica, eles são projetados para aproveitar a superposição e o entrelaçamento para explorar simultaneamente as várias possibilidades que são apresentadas. Eles podem, sei lá, por exemplo, testar muitas soluções possíveis para um problema ao mesmo tempo e então
usar a medição para encontrar uma solução que seja válida. Isso os torna excepcionalmente poderosos para certas tarefas, como, por exemplo, a fatoração de grandes números, a busca em grandes bases de dados e até mesmo a simulação de sistemas físicos complexos. Ok? Vamos falar agora, pessoal, um pouquinho sobre a computação quântica na atualidade, né? Hoje em dia está funcionando, Rômulo? Vamos lá. Pessoal, a computação quântica na atualidade, né, ela envolve aí alguns conceitos, tá? Eu vou começar pelo conceito do desenvolvimento tecnológico. Houve avanços significativos que permitem a criação de processadores quânticos funcionais, tá? A construção dos chips quânticos, ela está progredindo muito rápida, sendo aí impulsionada pelo interesse de setores como a segurança, como criptomoedas, né, e até mesmo instituições bancárias, tá? Perceba aí na nossa imagem, eu apresento aí uma plataforma de hardware que ela é, né, construída, né, segundo os conceitos da computação quântica, tá? Vamos lá. Um outro aspecto importante a ser considerado, né, na computação quântica da atualidade são as iniciativas comerciais. Empresas de tecnologia como, sei lá, a Google, a IBM, que a gente vimos aí, é um computador, elas estão hoje em dia na vanguarda do desenvolvimento de computadores quânticos poderosos. Um exemplo notável aí é o computador quântico do Google, que possui, sei lá, 53 é, qubits, né, conforme a gente consegue ver aí na imagem, tá? Esse computador, ele demonstrou aí uma supremacia quântica ao realizar em minutos um cálculo que levaria aproximadamente 10.000 anos para ser executado por um supercomputador clássico mais rápido da atualidade. Então perceba, né? Eu pego ali um computador clássico, né, um dos mais rápidos da atualidade, e tento simular um cálculo muito pesado, o que levaria na simulação algo de aproximadamente 10.000 anos. Esse mesmo cálculo a ser processado por um computador quântico da Google, né, de 56 qubits, ele conseguiu simular a realização dele em minutos. Ele foi capaz de realizar esse cálculo em minutos. Vamos lá. Um outro aspecto relevante dentro da computação quântica da atualidade são as métricas de desempenho ao hardware quântico, tá? Que dentre elas a gente pode citar o tempo médio de duração, né? Median Time Duration, né? Que são medidas, né, segundo quais a gente consegue identificar a estabilidade ao longo do tempo, né? Eu tenho também outra métrica que é a fidelidade média da porta, né? Average Gate Fidelity, né? Que se refere aí à precisão com que as portas quânticas elas são executadas, né? Quanto mais próximo aí, sei lá, de 100%, né, de precisão, maior vai ser precisa aí a operação a ser realizada por esse computador. Vamos lá, de forma resumida, pessoal, para a gente entender a computação quântica na atualidade, né, ela está progredindo de forma muito rápida, né, com grandes empresas tecnológicas produzindo aí os computadores quânticos cada vez mais poderosos e mais confiáveis, tá? Marcando aí avanço, né, que poderia, né, na minha opinião, revolucionar áreas que dependem aí de grande poder de processamento e de análise de dados. Pessoal, no final desse slide eu coloco ali um link de um vídeo que eu acho bastante interessante aí, que explica um pouco acerca dos conceitos aí, né, da computação quântica, né, de uma forma aí que a gente entenda aí pelo menos um pouquinho mais, né, da forma básica. Tudo bem? Vamos lá, dando prosseguimento à nossa discussão, nós chegamos aí no slide bastante interessante, né, que ele fala as principais vantagens. Como eu vou utilizar a computação quântica porque eu quero obter que tipo de vantagem? Vamos lá, primeiro, a possibilidade de fazer cálculos paralelos, ou seja, a capacidade dos qubits, né, de existirem em superposições. Perceba que ele já é sobreposto de forma natural, né? Ele permite que os computadores quânticos realizem muitos cálculos de forma simultânea, o que pode aumentar drasticamente aí a velocidade de processamento de dados. Então, primeira vantagem, né, capacidade de processar mais. Segunda, né, a possibilidade de analisar grandes conjuntos de dados, né? Devido à sua natureza paralela, a computação quântica
ela é especialmente adequada para analisar e processar grandes volumes de dados, né? O que é muito valioso para entender sistemas complexos, tá? Outro aspecto importante é a capacidade de armazenamento, tá? Os bits, eles podem armazenar mais informações do que os bits clássicos, tá? É, por existirem em múltiplos estágios simultaneamente, em razão da sua característica de superposição, ou seja, ao invés de 0 e 1, eu posso colocar duas coisas ao mesmo tempo. Isso aumenta aí a capacidade de armazenamento. Outra vantagem tem a ver com aspectos ligados à criptografia, tá? A computação quântica, ela tem o potencial de melhorar os protocolos de segurança, né, de criptografia, né, tornando a comunicação, além de mais segura, tá? Tudo isso graças aí ao poder de processamento e aos princípios de entrelaçamento, né, quântico. E temos aí também a parte da otimização, né? Ou seja, a habilidade de avaliar múltiplas possibilidades de forma simultânea. Faz com que a computação quântica, de forma praticamente natural, ela seja uma ferramenta poderosa para a otimização em campos como finanças, logística, onde podem ser exploradas novas formas de resolver problemas que são intratáveis para os computadores atuais, né? A computação clássica, tá? Temos aí um outro slide que apresenta outras vantagens também, tá, galera? Da computação quântica, tá? A possibilidade de fazer simulação de fenômenos físicos, tá? A computação quântica, ela permite simular fenômenos físicos complexos, né? O que é extremamente útil, tá? Em campos como química, como física, onde os efeitos quânticos, eles são bastante significativos. Outra vantagem, né, é o uso aí com inteligência artificial, né? Os algoritmos quânticos, eles oferecem potencial para aperfeiçoar a inteligência artificial, especialmente no treinamento de redes neurais, que é bastante complexo, tá? E podem aí se beneficiar, né, da capacidade de processamento paralelo dos computadores quânticos. Temos como vantagem também a maior precisão numérica, tá? Ou seja, a computação quântica, ela pode realizar erros de arredondamento em cálculos numéricos, né, reduzir esses erros de arredondamento, proporcionando uma maior precisão, né, em comparação aos computadores clássicos, ou seja, ela consegue ser mais precisa, né, em números em ponto flutuantes, que tem vírgula, né, e exigem uma precisão muito alta. Ela também favorece a parte de resolver problemas complexos, tá? Computadores quânticos, eles têm o potencial para resolver problemas complexos, né? Ou seja, que são considerados, sei lá, intratáveis para computadores quânticos, né? Como, sei lá, o problema do caixeiro viajante, né? Que requer uma análise aí de uma grande quantidade de combinações, tá? Então, isso para a computação clássica é mais fácil para a computação quântica. E por fim, a gente tem aí os cálculos de estados quânticos, tá? A habilidade de realizar cálculos que aproveitam diretamente os estados quânticos abre caminho para novas formas de processamento de informações, explorando fenômenos como superposição e entrelaçamento, tá? Vamos lá, agora a gente vai sair do assunto de computação quântica, tá, galera? E vamos falar um pouquinho aí dentro do contexto dessa nossa última aula, apresentar para vocês algumas tecnologias emergentes. Vamos falar um pouquinho da interação homem-máquina, né? Ou humano-computador. É o famoso aí HCI, né? Interação homem, homem-computador, um homem-máquina, tá? Pessoal, esse é um campo de estudo multidisciplinar, perceba na imagem ali, né, que envolve uma série de ciências, né, desde a ciência da computação, passando pela ergonomia, engenharia, design, dentre várias ali, tá? Ciências diferentes que compõem o que vem a ser esse conceito de interação homem-máquina, né? Homem-computador. Em particular, ela se dedica aí à interface entre usuários humanos e os computadores, ou seja, pesquisadores em HCI, eles observam como as pessoas elas interagem com os computadores e com vistas aí a projetar tecnologias que permitem interações humanas eficientes, eficazes,
né, satisfatórias com sistemas computacionais. Sei lá, você se comunicar com o computador através de fala, né, através do piscar dos olhos, né, através de outros mecanismos, tá? A HCI, ela combina aí tecnologias e métodos da ciência da computação, do design, de ciências sociais, de psicologia, dentre várias, para entender como as atividades humanas podem ser apoiadas e até mesmo melhoradas pelo uso adequado da tecnologia de informação. Né? Esse campo aí, ele envolve algumas características importantes ou subtemas, como, por exemplo, a usabilidade, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Envolve aí a parte da experiência do usuário, famoso diz, né? O design de interface, né? Também tem relações com a parte da acessibilidade e também com a interação multimodal, tá? HCI, galera, é uma área que está em constante evolução, especialmente aí à medida que surgem novas tecnologias, como, por exemplo, a realidade aumentada, a realidade virtual, né? Sistemas baseados em inteligência artificial, dispositivos móveis, sei lá, os famosos aí, wearables, né? A pesquisa em HCI, ela ajuda a melhorar as interações diárias com a tecnologia, tornando aí os dispositivos mais inteligentes, mais responsivos, né? Mais, digamos, alinhados com a necessidade humana, tá? E dentro ainda desse contexto aí, explicar um pouquinho, né, como é que funciona, tá? Como é que funciona a interface com o usuário, tá? O HCI, pessoal, interação humano-computador, ela funciona como se fosse um ciclo de comunicação entre um usuário e entre o computador, né? E eu vou listar aí algumas etapas desse funcionamento. Primeiro, a etapa de entrada, tá? O usuário ele vai fornecer comandos ou vai fornecer dados ao computador através de dispositivos de entrada, como por exemplo, sei lá, o teclado, o mouse, uma tela sensível ao toque ou até mesmo o reconhecimento de voz, tá? Em seguida acontece o processamento, né? Ou seja, o sistema de computador ele vai processar essa entrada recebida usando aí um software adequado para esse processamento. Ele vai interpretar o que o usuário deseja e vai definir uma resposta, tá? Parte de processamento. A terceira etapa tem a ver com a saída, tá? Ou seja, o computador, então, depois de processar, ele responde ao usuário através de um dispositivo de saída, né? Exibindo, sei lá, desde um texto até uma imagem, ou até mesmo emitindo sinais sonoros, né? Como forma de saída, né, daquele processamento. E por fim, a gente tem um feedback, né? Uma retroalimentação. O usuário ele vai avaliar a saída e o feedback do sistema e vai decidir se a resposta ela atendeu a sua necessidade ou não, tá? Se não, o usuário ele pode fornecer novas entradas, né? E o ciclo recomeça, tá? Entrada, processamento, saída e o feedback. A qualidade dessa interação ela é fortemente influenciada pelo design de interface que pode ser intuitivo, acessível e eficaz, facilitando o processo de interação e tornando aí a experiência com o usuário mais agradável e mais produtiva, tá? Dentro desse conceito, pessoal, né, dentro dessa área aí, interação humano-computador, a gente tem associado, né, a essa área o conceito de ergonomia. É importante demais que a gente entenda o que é que vem a ser isso aí, tá? Quando falamos aí em ergonomia, dentro da interação homem-computador, estamos preocupados com o quê? Primeiro, estamos preocupados com o design físico, ou seja, inclui aí o arranjo de hardware, como teclados, mouses, monitores, sei lá, cadeira, né, de modo que ela minimize o esforço e o desconforto físico, tá? Design físico. Outro item aí ligado à ergonomia tem a ver com o design da interface de usuário, ou seja, vai incluir o layout, o design visual, os elementos que estão na tela, como, sei lá, os ícones, os menus, os painéis de controle. Tudo isso deve considerar a facilidade de leitura do texto,
a distinção clara entre os botões e as ações que serão tomadas, a sequência lógica de operações para evitar sobrecarga cognitiva. Tá? Temos também o conceito de interação. A forma como o usuário ele vai interagir com o sistema é muito considerado na ergonomia. Isso significa minimizar a quantidade de passos necessários para que ele tenha que realizar uma tarefa, permitindo, sei lá, atalhos para usuários frequentes e garantindo que o sistema ele seja perdoável, ou seja, erros podem ser facilmente corrigidos, tá? E por fim, a gente tem o conceito de acessibilidade ligado à ergonomia, tá? A ergonomia também se preocupa em tornar os sistemas acessíveis à pessoa de todas as habilidades, incluindo pessoas que possuem deficiências, né, físicas, limitações sensoriais, tá? A ergonomia, pessoal, em HCI, na interação homem-computador, ela busca não apenas evitar lesões ou desconfortos relacionados ao uso de sistemas computacionais, mas também ela busca aumentar a produtividade, né, a satisfação ao utilizar uma determinada tecnologia. Isso é alcançado ao compreender profundamente, né, os usuários, né, as suas necessidades e como eles interagem com sistemas computacionais durante o seu dia a dia. Tá? Além da ergonomia, galera, tem também um conceito de usabilidade, que é ligado aí à interação em computador. Tá? A usabilidade ela é uma medida de quão fácil e quão eficiente é para os usuários interagir com o sistema de computador ou com o software, tá? A usabilidade é uma faceta crítica da experiência do usuário e ela é composta de vários elementos chaves, como por exemplo aí a eficiência, tá? A eficiência se refere ao quão rápido os usuários podem realizar uma tarefa, né, uma vez que ele tenham aprendido aí o design do sistema. Tem a ver com aprendizado, né, com aprendizagem, ou seja, quão fácil será para os novos usuários entenderem como usar o sistema ou software pela primeira vez. Aspectos aí de memorabilidade, uma palavra esquisita, tá? Mas que tem a ver aí com depois que você utiliza o sistema, né, o usuário ele consegue retornar ao sistema depois de algum tempo sem usá-lo, né, e se lembrar de como executar as suas tarefas sem ter que aprender tudo novamente. Então ele consegue memorizar, né, ali os passos, né, de utilização de uma interface ou de um software, tá? A parte de prevenção de erros, né, quando os erros aí os usuários cometem, né, quão grave, né, são esses erros e quão, sei lá, facilmente eles podem se recuperar desses erros, né? E tem também a parte da satisfação, tá? Ou seja, se a experiência em utilizar o sistema ela foi agradável ou se ela gerou algum tipo de frustração, tá? Para avaliar, pessoal, a usabilidade, podem ser feitas aí testes com usuários, né, análises heurísticas por especialistas, coleta de feedback do usuário, né, após a utilização de um sistema. A usabilidade é muitas vezes considerada algo primordial, né, dentro aí do design de produtos, né? Pois os sistemas que possuem alta usabilidade, eles tendem a ser bem-sucedidos em termos de adoção e principalmente, galera, em termos de satisfação por parte do usuário, tá? Agora, pessoal, a gente vai chegar na terceira parte da aula, tá? Primeira parte a gente falou sobre a computação quântica, na segunda parte da aula a gente falou sobre a interação homem-computador, e apresentou uma série de características que são ligadas aí a essa interação homem-computador. E agora a gente vai falar sobre tecnologias que impulsionam o mercado. O que que tem de novo, de mais atual no mercado aí, sobre o ponto de vista tecnológico, tá? Então vamos começar a discussão falando sobre os carros movidos a hidrogênio, tá? Galera, quais são os benefícios aí? Vamos lá. Entender um pouquinho dos benefícios dos carros que são movidos a hidrogênio. Primeiro, maior autonomia, né? Ou seja, eles podem percorrer maiores distâncias quando comparado aí aos veículos elétricos tradicionais, né? Que antes precisavam ser
estabelecidos, tá? Restabelecimento rápido, né? Ou seja, a carga ali, né? A parte de você abastecer é muito rápido, tá? O processo de reabastecimento com hidrogênio comprimido, ele pode ser feito em cerca de, sei lá, aproximadamente 3 minutos, tá? Que é muito mais rápido do que o tempo necessário para que você recarregue uma bateria, né, considerando aí os veículos elétricos, tá? E temos aí a parte do impacto ambiental, tá? Como um subproduto da geração de energia, ele está nas células de combustível, né? Apenas água é emitida aí, tornando esses veículos com potencial de emissão zero, né? Quando o hidrogênio é produzido aí dentro de fontes renováveis, ou seja, ele tem um menor impacto ambiental. Esse veículo aí que vocês estão vendo, ele é um Toyota Mirai, eu acho que é assim que pronuncia, né? Peço perdão se eu estiver errado, mas é um veículo da Toyota, né? E ele possui alguns equipamentos, tá? Como por exemplo, né? Olhe para ele aí, ele tem uma célula de combustível, né? Que converte aí o hidrogênio em eletricidade, né? Com água como único subproduto, né? Água que vai alimentar aí esse carro, tá? Vamos lá, ele tem ali também um tanque de hidrogênio, tá? Ou seja, ele vai armazenar o hidrogênio líquido sob pressão, né? Temos ali um motor, né, que utiliza a eletricidade gerada pelas células de combustível. Temos ali também uma bateria, né, que armazena a energia de desaceleração, né, ou seja, a parte regenerativa, e fornece aí energia extra quando for necessário. E temos ali uma unidade de controle, tá? E ela regula as funções das células de combustível e da própria bateria, tá? Vamos lá, carros como esse, pessoal, da Toyota, eles representam aí uma abordagem bem promissora na busca por soluções de transporte sustentáveis, tá? E que são partes de um nicho de mercado emergente que é focado em tecnologias limpas, tá? Uma tecnologia que está impulsionando o mercado. Vamos lá, uma outra tecnologia, galera, que está impulsionando o mercado, percebam aí na imagem, tá? Ela aborda aí a parte da robótica, tá? Como uma das tecnologias, né, impulsionadoras do mercado. Não é de hoje que a gente tem robótica, mas a robótica ela continua sendo aí algo bem promissor, né? O foco, né, nesse slide aqui é mostrar os benefícios que os robôs eles podem apresentar na área de saúde, tá? Onde eles assumem aí uma variedade de tarefas repetitivas, né? Especialmente eu destaco o seguinte, vamos lá. Primeiro, assistência a idosos e a pacientes, tá? Robôs, eles podem ser utilizados para cuidar de pessoas idosas, né? Cuidar de pacientes, né? Provavelmente realizando tarefas como monitoramento da saúde, fornecimento de medicamento, assistência com mobilidade e até mesmo a companhia, tá? Outro benefício ligado à parte de robótica tem a ver com a readaptabilidade, aliás, reabilitação física, tá? Reabilitação física. Ou seja, na área da reabilitação, né, os robôs eles podem ser programados para auxiliar pacientes a recuperar, né, o seu movimento, né, as suas funções corporais, como, sei lá, após uma lesão, né, ou após um procedimento cirúrgico, tá? Isso inclui terapias repetitivas, exercícios que podem ser personalizados, tudo isso voltado para a recuperação física do paciente, tá? Percebam que na imagem aí, galera, ela mostra um cenário, né, como se fosse ali uma sala de cirurgia, né, que é equipado aí com um sistema de robótica avançado, tá? O que sugere que a robótica ela está se tornando aí bem importante, né, dentro de procedimentos cirúrgicos altamente precisos e que são minimamente invasivos, tá? Essa aplicação de robótica dentro da medicina, ela visa aumentar a precisão durante os processos cirúrgicos, diminuindo o tempo de recuperação. Quanto mais preciso, menor vai ser o tempo de recuperação do paciente e também ela reduz, né, o risco de complicações, tá? Outra tecnologia emergente. Vamos lá, terceira tecnologia emergente. Essa vocês vão gostar bastante, tá?
né, que é a parte da utilização, né, de impressão 3D dentro de um cenário de manufatura aditiva, tá? Na medicina. Vamos lá, de forma bastante particular na parte da bioimpressão, né? Que é uma aplicação bastante avançada, tá, galera? Dentro dessa área tecnológica, tá? Manufatura aditiva. Vamos lá. Quais são os benefícios disso aí? Explica um pouquinho. Vamos lá. Primeiro, bioimpressão de tecidos orgânicos, tá? Utilizando aí células humanas como matéria de construção, a impressão 3D pode criar tecidos orgânicos que imitam a estrutura encontrada dentro de um corpo humano. Isso inclui, galera, a capacidade de criar órgãos e criar tecidos que podem ser utilizados para testes de segurança de medicamentos, que é uma alternativa mais eficiente e até mesmo mais ética do que você testar esses medicamentos em animais, tá? Outro aspecto importante também tem a ver com a parte de transplantes, tá? Acredita-se que no futuro o uso dessa técnica poderá ser utilizada para criar órgãos para transplantes, potencialmente reduzindo aí a necessidade de doadores, né, e os riscos que são associados à rejeição dos transplantes que acontecem atualmente. O objetivo aí, né, desse, dessa imagem aí com o indivíduo segurando aí um coração impresso em 3D é mostrar para vocês a sofisticação, tá? O potencial dessa tecnologia de impressão 3D dentro aí da medicina personalizada e na pesquisa, tá? E esses avanços, galera, eles poderiam revolucionar, né, o campo da medicina regenerativa, né, e até mesmo o campo da cirurgia, tá? Vamos lá, uma outra tecnologia que vem impulsionando o mercado é a tecnologia da manufatura descentralizada, tá? A manufatura descentralizada, ela é uma tendência emergente, né, dentro do mercado que traz algumas vantagens. Primeiro, o uso eficiente dos recursos. Então, assim, ao invés de você ter uma linha de montagem centralizada, a produção descentralizada ela permite à fábrica de produtos ser mais próximas ao consumidor local, o que vai reduzir aí desperdícios de materiais e também ser mais eficientes em termos de energia, tá? Um dos benefícios aí da manufatura descentralizada, tá? Segundo, redução do impacto ambiental. Com menos necessidade de transporte de longas distâncias e produção sob demanda, há uma redução que é significativa na, na, na produção, né, que é associada aí a essa tecnologia, tá? Acessibilidade para novos entrantes, né, novas empresas, tá? Ou seja, empresas emergenciais, elas podem se beneficiar dessa abordagem, reduzindo aí o investimento inicial necessário, né? Por exemplo, para prototipagem, para produção, né? O que permite competir, né, de uma maneira mais efetiva, né, dentro aí, né, com grandes corporações. E tem também a parte da agilidade de produção, tá? Ou seja, a capacidade de produzir localmente sob demanda permite uma resposta mais rápida às mudanças de mercado, às necessidades dos consumidores e até mesmo tem ali o poder de potencializar a personalização de um produto. Galera, manufatura descentralizada pode incluir tecnologias como impressora 3D, como sistemas de fabricação automatizados e flexíveis, né, o que facilita a produção local e uma produção customizada, né? Então eu posso pegar a minha manufatura e eu descentralizar. Ao invés de eu fazer tudo dentro da minha empresa, eu posso dividir parte dessa manufatura, né, de forma descentralizada, tá? Uma tecnologia bastante emergente que faz aí a adoção de várias tecnologias a quais explicamos, né? Principalmente a parte de robótica, né? De impressão 3D, entre outras, tá? Temos ainda, pessoal, a parte dos drones inteligentes, né? Eu confesso que eu sou bastante apaixonado por essa tecnologia que impulsiona o mercado, tá?
Perceba que na imagem ali a gente tem uma tecnologia, né, que vem impulsionando o mercado, que são os drones inteligentes, né? Esses carinhas aí são veículos aéreos não tripulados, né, equipados com tecnologia avançada, né, como por exemplo inteligência artificial, né, que permite com que ele realize tarefas de forma autônoma ou semi-autônoma, tá? Os benefícios são vários, né? Perceba que na imagem ali eu tenho um drone inteligente que ele está fazendo como se fosse uma entrega de uma pizza, né? E isso já é uma realidade, tá? Então já existem locais onde determinados produtos são entregues, né, por meio de drones que conseguem acessar locais que são de difícil, né, locais de difícil acesso ou até mesmo chegar ao seu destino de forma mais rápida do que seria, sei lá, um entregador, né, passando aí por um alto trânsito, tá? Vamos lá, quais são as vantagens aí dos drones inteligentes? Primeiro, assumir tarefas perigosas, tá? Drones podem realizar trabalhos que seriam, sei lá, perigosos para os seres humanos, como inspeção e manutenção de linhas de alta tensão. O que seria é complicado para o ser humano em razão do risco aí de vida. Torre de comunicação, estruturas que envolvam alturas elevadas. Pode ser aí empregados drones para isso aí. Entregas rápidas, né? Acabei de falar. Eles são capazes aí de realizar entregas rápidas, né? Como, sei lá, de equipamentos urgentes, né? Sem restrições do trânsito terrestre, o que é, sei lá, especialmente útil em situações de emergências, né? Ou para alcançar áreas que são de difícil acesso, áreas mais remotas, tá? A implementação, galera, dos drones inteligentes em várias indústrias, elas podem melhorar a eficiência, reduzir custos e riscos ocupacionais e melhorar aí os serviços de entrega, transformando aí diversas operações comerciais, né, e até mesmo, né, pode ser empregado dentro do serviço público, tá? Vamos lá, para a gente finalizar a nossa discussão, aí a nossa aula, eu trouxe também aí, pessoal, uma outra tecnologia, que é chamada tecnologia neuromórfica, e é uma outra que eu sou também bastante apaixonado aí, tá? Perceba que na imagem aí, né, ele apresenta aí um circuito neuromórfico, tá? Que é uma área bastante avançada de desenvolvimento de hardware, né, em que ela é inspirada pela neurociência para a criação de chips de computadores. Vamos lá. Uma tecnologia neuromórfica, né, na tecnologia neuromórfica, os chips eles são projetados para imitar a arquitetura de um cérebro humano, tentando aí replicar o seu funcionamento eficiente, né, no processamento de informações. Diferente dos processadores tradicionais, né, que são baseados aí em uma arquitetura linear de processamento de dados, os chips neuromórficos, eles usam uma rede de neurônios artificiais, né, e sinapses que podem operar de forma paralela e de maneira distribuída, tá? Isso pode resultar, galera, em uma capacidade de processamento e uma velocidade de reação significativamente aumentada, especialmente aí, sei lá, para tarefas como reconhecimento de padrões, né, tarefas de aprendizado de máquina, tarefas de processamento sensorial, dentre outras, tá? A expectativa é que esses chips aí, eles sejam mais eficientes em termos de energia, tá? Pois os cérebros eles são excepcionalmente bons em realizar tarefas complexas com um consumo mínimo de energia, tá? Quais são os benefícios dessa tecnologia? A criação de chips neuromórficos, eles podem levar computadores que são mais rápidos, mais eficientes e capazes de aprender e de adaptar de forma semelhante ao que é feito em um cérebro humano, tá? E também eles podem, galera, permitir avanços significativos em inteligência artificial, né, em tecnologias autônomas, né, além de abrir aí novos caminhos para pesquisas em neurociência e computação, tá? Galera, com isso a gente finaliza essa nossa última aula e também o nosso curso, tá? Faço um convite especial para vocês, né? Sigam-me nas redes sociais. Todas elas são Prof. Rômulo Santos, tá? Aqui eu sou mais atuante é o Instagram
E lá, galera, além de ter a possibilidade de interagir comigo, vocês vão lidar, né, com um ambiente que é repleto de tecnologias, né? Lá eu publico semanalmente muitas coisas que são ligadas a áreas de tecnologia, né, que vai favorecer o seu aprendizado, né, durante o seu processo aí de graduação. Desejo forte abraço a todos, fique com Deus e até breve.